Lei 8.112 de 1990, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, Título 6º da Seguridade Social do Servidor, Capítulo 2º dos Benefícios, Seção 1º da Aposentadoria, art. 186. O servidor será aposentado, vide art. 40 da Constituição, e por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Primeiro, consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Segundo, nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3, A e C, observará o disposto em lei específica. Terceiro, na hipótese do inciso I, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Primeiro, a aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses. Segundo, expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Terceiro, o lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Quarto, para os fins do disposto no primeiro deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Quinto, a critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no terceiro do art. 41, revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Art. 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no primeiro do art. 186 desta lei, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior em /3, 1/3, da remuneração da atividade. Art. 192. Revogado. Art. 193. Revogado. Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina,
até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Art. 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei N. Ordinal Masculino 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral, aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2ª do Auxílio Natalidade Art. 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Primeiro, na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Segundo, o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora. Seção 3ª do Salário Família Art. 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou inativo, por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família, e o cônjuge ou o companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. 2. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo. 3. A mãe e o pai sem economia própria. Art. 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Art. 200. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4ª da licença para tratamento de saúde Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Primeiro, sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Segundo, inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular. Terceiro, no caso do segundo deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Quarto, a licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Quinto, a perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Art. 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186. Primeiro, art. 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Art. 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão e prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado o servidor,
2. Celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações. 3. Celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do art. 230, ou 4. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. Seção 5ª da Licença Gestante, Adotante da Licença Paternidade art. 207. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Primeiro, a licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Segundo, no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Terceiro, no caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. Quarto, no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Art. 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6ª da licença por acidente em serviço art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, imediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano, e decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7ª da pensão art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2 ordinal masculino da Lei N. Ordinal masculino 10.887, de 18 de junho de 2004. Art. 216. Revogado. Art. 217. São beneficiários das pensões, e o cônjuge. A. Revogada. B. Revogada. C. Revogada. D. Revogada. E. Revogada. 2. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente. A. Revogada. B. Revogada. C. Revogada. D. Revogada. 3. O companheiro ou companheira que comprove união estável com uma entidade familiar. 4. O filho de qualquer condição que atenda um dos seguintes requisitos. A. Seja menor de 21 anos. B. Seja inválido. C. Vide Lei N. Ordinal masculino 13.135, de 2015. D. Tenha deficiência intelectual ou mental. V. A mãe e o pai que comprovem independência econômica do servidor, e v. O irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4.
Primeiro, a concessão de pensão aos beneficiários que tratam os incisos I a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e V. Segundo, a concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso V. Terceiro, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada a dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento. 4. Ordinal masculino vetado. Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Primeiro revogado, segundo revogado, terceiro revogado. Art. 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data, e do óbito, quando requerida em até 180 dias, após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo, ou 3. Da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. Ordinal masculino. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. 2. Ordinal masculino. Ajuizada é ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. 3. Ordinal masculino. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. 4. Ordinal masculino. Julgada improcedente a ação prevista no 2. Ordinal masculino ou 3. Ordinal masculino deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. 5. Ordinal masculino. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Art. 220. Perde o direito à pensão por morte, e após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor. 2. O cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Art. 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos, e declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Art. 222. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário, e o seu falecimento. 2. Anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. 3. A cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7 do caput deste artigo. 4. O implemento da idade de 21 anos, pelo filho ou irmão, via acumulação de pensão na forma do art. 225, via renúncia expressa, e 7. Em relação aos beneficiários que tratam os incisos I a 3 do caput do art. 217. A. O decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2
anos antes do óbito do servidor. B. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade. 6. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. Primeiro, a critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Segundo, serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na linha B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Terceiro, após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Quarto, tempo de contribuição a regime próprio de previdência social, RPPS, ou ao regime geral de previdência social, RGPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7 do caput. Ciclo ordinal masculino na hipótese de servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira. A pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. 6. Ordinal masculino. O beneficiário que não atender à convocação de que trata um ordinal masculino deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos I e 2 do caput do art. 95 da Lei N. Ordinal masculino 13.146, de 6 de julho de 2015. 7. Ordinal masculino. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. 8. Ordinal masculino. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. E revogado. 2. Revogado. Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 189. Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de duas pensões. Seção 8ª do auxílio funeral art. 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. Primeiro, no caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Segundo, vetado. Terceiro, o auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, a pessoa da família que houver custeado o funeral. Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9 do auxílio reclusão art. 229. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão, nos seguintes valores, e 2/3 da remuneração,
quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. 2. Metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Primeiro, nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. Segundo, o pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Terceiro, ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.